Meus amigos, como tornar realidade a utopia da conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente, é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Esta apresentação que faremos a partir deste momento representa a última das 12 apresentações através das quais abordamos as 12 utopias planetárias que precisam ser realizadas visando a construção de um mundo melhor e contribuir para a conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente. Nosso objetivo com esta apresentação é demonstrar como a 12ª das utopias que nós consideramos, a da conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente, possa se tornar realidade. Em artigo de nossa autoria, Como Conquistar a Felicidade, nós afirmamos que para nossos antepassados e filósofos gregos, a busca da felicidade é o motor central de nossas vidas. Eu acho que é uma afirmação indiscutível, incontestável. Todos buscam a conquista da felicidade. A felicidade individual se conquista através da educação de si mesmo. Nós pesquisamos aprofundadamente sobre essa questão, analisando várias publicações de vários autores a respeito desse tema. E nós concluímos que a felicidade individual se conquista através da educação de si mesmo. A educação é o meio através da qual as pessoas se capacitariam para fazer as melhores escolhas na vida. Aliás, esta é uma das grandes falhas do sistema de educação do mundo, que não capacitam as pessoas para fazerem as melhores escolhas da vida. A finalidade da educação deve ser de fazer com que o indivíduo adquira competências, desenvolva o senso crítico, se aposte do patrimônio científico e cultural historicamente construído pela humanidade. Mas, acima de tudo, deve ser instrumento. Veja bem, a educação deve ser instrumento para promover a felicidade do indivíduo, mas, acima de tudo, ser instrumento para promover a felicidade coletiva da sociedade, onde todos nós vivemos. Uma das finalidades da educação, talvez a mais importante, é a de oferecer às pessoas oportunidades e meios para serem felizes. O enfoque básico da educação, sobretudo a partir da primeira Revolução Industrial, quando os sistemas de educação foram implantados em todo o mundo, o propósito da educação era preparar as pessoas para exercer suas atividades no mercado de trabalho. Mas a educação, essa visão ainda prevalece. Essa abordagem de que a educação deve ser voltada fundamentalmente para preparar as pessoas para o mercado de trabalho ainda prevalece hoje. Essa visão deve ser profundamente modificada, porque a finalidade principal da educação é capacitar os indivíduos para que façam as melhores escolhas na vida. A finalidade da educação, além disso, deve propiciar as condições para que
promova a felicidade do indivíduo, e também a felicidade coletiva da sociedade, onde todos nós vivemos. Uma das finalidades da educação, talvez a mais importante, é a de oferecer às pessoas oportunidades e meios para serem felizes. O mundo está à espera de uma revolução na educação, que tenha como principal objetivo proporcionar as condições para a conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente. O indivíduo pode ser orientado para ser feliz com o auxílio da educação, auxiliada, na minha visão, a partir das análises que nós realizamos de várias publicações. A educação, o indivíduo pode ser orientado para ser feliz com o auxílio da educação, auxiliada pela psicologia positiva, com base na qual é possível fazer algo mais do que resolver ou minorar perturbações psicológicas. Isto é, a psicologia positiva pretende fazer-nos felizes. A visão que todos nós temos é de que o papel do psicólogo é resolver transtornos psicológicos, psíquicos das pessoas. Mas há um ramo da psicologia que tem uma abordagem diferente, que é denominada psicologia positiva. A psicologia positiva trabalha mais a busca da felicidade do que o estudo das mentais do indivíduo. A psicologia positiva é um meio através da qual as pessoas conquistariam a felicidade individual, que em última instância é o principal objetivo que orienta a escolha das pessoas na vida. Em síntese, enquanto a educação atuaria para capacitar as pessoas para fazer as melhores escolhas na vida, a psicologia positiva reforçaria o trabalho da educação em busca da conquista da felicidade. Para ser feliz, das pesquisas que nós realizamos, nós constatamos que o indivíduo deve se apoiar, portanto, na educação e na psicologia positiva. A felicidade é uma conquista que o indivíduo realiza através da educação de si mesmo, conforme já afirmei anteriormente. E ela jamais será encontrada fora. Para ser feliz, o indivíduo deve buscar autoconhecimento, conhecer a si próprio, inclusive com a ajuda do psicólogo. Explicar que tipo de projetos de vida fazem efetivamente as pessoas felizes e que tipos de atitudes conduzem à felicidade ou a torna impossível é o objeto da psicologia positiva, que se limita a identificar o que efetivamente faz as pessoas felizes. Com a ajuda da educação, a psicologia positiva explora a importância de um indivíduo saber interpretar corretamente o mundo e a si mesmo. E um dos papéis fundamentais da educação, dos sistemas de educação, é criar as condições para que o indivíduo saiba interpretar corretamente o mundo em que vive e a si mesmo. Esta é uma das lacunas que os sistemas de educação precisam preencher. Parte da infelicidade dos indivíduos resulta de modos errados de interpretar as coisas e o mundo. O que se passa é que em certas situações nos tornamos infelizes porque entramos numa espiral autodestrutiva de pensamentos sutilmente errados sobre a vida e sobre nós mesmos e os outros pensamentos que nos deprimem cada vez mais. Então, é importante o trabalho, por exemplo, do psicólogo dentro das instituições de ensino, a fim de colaborar com
as instituições de ensino, no sentido de não só resolver problemas psicológicos existentes, mas, sobretudo, capacitar os indivíduos a se autoconhecer e, com isso, criar as condições para superar os problemas que, eventualmente, esses indivíduos têm. Conseguir detectar e neutralizar esses pensamentos errados sobre a vida e sobre nós mesmos, reconhecendo que são pura e simplesmente exageros e interpretações erradas das coisas, é um passo fundamental para a conquista da felicidade. Então, o trabalho do psicólogo é fundamental, juntamente com o trabalho das instituições educativas, no sentido de colaborar, no sentido de que os indivíduos superem seus problemas pessoais e evoluam rumo à conquista da felicidade. O propósito da vida não é apenas satisfazer os próprios desejos, a fim de ser feliz, mas também o que cada um de nós tem a doar para o mundo. Esta também é uma visão que eu obtive através de vários pensadores a respeito da questão da felicidade. A felicidade, para ser completa, precisa ser compartilhada. Esta é uma outra abordagem, eu diria que dominante em muitos dos grandes pensadores que abordaram a questão da felicidade. Como muitas outras espécies, os seres humanos são gregários, e ter laços de confiança e amizade com outras pessoas é uma parte importante da felicidade. Lamentavelmente, vivemos numa era voltada para a vida privada e subjetiva, para o individualismo exacerbado, erigido como valor absoluto, sem preocupações mais alargadas que ultrapassem as fronteiras imediatas do eu, da família e dos amigos mais próximos. Dificilmente se pode ser genuinamente feliz. Ou seja, os indivíduos que ficam presos nas fronteiras do seu eu, do seu ambiente familiar e dos seus amigos mais próximos, e não alarga as suas preocupações, levando em conta a coletividade, dificilmente pode ser genuinamente feliz. Essa é uma abordagem que nós observamos, sobretudo considerando o pensamento do grande filósofo e cientista Bertrand Russell. A felicidade, afinal, não vem realmente toda de dentro. Vem também da entrega ao mundo. Bertrand Russell deixou evidenciado que a felicidade deve ser considerada sempre como um bem perseguido por todos. No livro A Conquista da Felicidade, de Bertrand Russell, nós constatamos que a felicidade possui um caminho bem traçado, que é a crença em ideais da busca pelo prazer, e é também a tradução do apetite pela vida. Por apetite de viver significa o interesse pelas coisas que a vida nos apresenta. Para que haja um resgate do gosto de viver, o homem precisa se sentir amado. Ao ser amado, o homem compreende a afeição como uma bondade. A felicidade deve ser considerada como um bem a ser perseguido por todos. Tudo isso que eu estou abordando agora é a visão de Bertrand Russell. É dele essa visão de que por apetite de viver significa o interesse pelas coisas que a vida nos apresenta. Para que haja um resgate do gosto de viver, o homem precisa se sentir amado. Ao ser amado, o homem compreende a afeição como uma bondade. A felicidade deve ser considerada sempre como um bem a ser perseguido por todos. Essa é a visão de Bertrand Russell.
Esta condição não será alcançada em uma sociedade em desintegração como a capitalista em todos os quadrantes da Terra. Aí já é a minha visão. Esta conclusão aponta no sentido de que a felicidade deve ser perseguida e compartilhada por todos, que nas condições atuais é impossível de ser realizada em uma sociedade caracterizada pela competição exacerbada e pelo conflito entre os seres humanos, como a sociedade capitalista em que nós vivemos. Em outras palavras, a felicidade coletiva jamais será alcançada no capitalismo. No artigo de nossa autoria, em que nós analisamos o pensamento de vários pensadores a respeito da felicidade, nesse artigo, A Conquista da Felicidade, segundo grandes pensadores de nossa autoria, nós informamos que Bertrand Russell afirma que a felicidade é a eliminação do egocentrismo, que é uma característica dominante na nossa sociedade. Karl Marx, grande filósofo alemão, admite que em uma sociedade dividida em classes antagônicas, como a capitalista, não existe uma noção de felicidade que sirva igualmente para todas essas classes. O conceito de felicidade para cada uma das classes sociais é diferente umas das outras. Aristóteles, o grande filósofo grego, considera que é uma função do Estado criar condições para o cidadão ser feliz. Aristóteles afirma ainda que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais a todos, a felicidade comum seria alcançada. Veja a visão desses grandes filósofos, grandes pensadores da humanidade. Platão, outro grande filósofo grego, entendia que a função do Estado era tornar os homens bons e felizes. Se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais a todos, a felicidade coletiva e a felicidade individual poderiam ser alcançadas conjuntamente. Esta é a visão do Platão. A felicidade coletiva pode ser conceituada como a satisfação das verdadeiras necessidades de todos os seres humanos. Uma das rotas para a felicidade é procurar contribuir genuinamente para a felicidade dos outros. Veja essa colocação do Platão, que é excepcional. Uma das rotas para a felicidade é procurar contribuir genuinamente para a felicidade dos outros. Nós temos que ser solidários uns com os outros. E, na opinião deles, a felicidade, uma das rotas para a conquista da felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Não buscar só a sua felicidade, mas também a dos outros. É uma das funções do Estado, criar condições para o cidadão ser feliz. E aí entra a questão do sistema de educação. Não há melhor meio capaz de propiciar essas condições, criar as condições para o cidadão ser feliz, do que os sistemas educacionais. Pode-se afirmar que a felicidade coletiva de toda a população mundial, aí já é a nossa opinião, ocorrerá se a humanidade for bem-sucedida na construção de um mundo melhor, que acontecerá em todos os quadrantes da Terra quando se tornar realidade todas as utopias planetárias, como a que nós já apresentamos nos vários vídeos anteriormente. Nos 11 vídeos anteriores, nós afirmamos que era preciso tornar realidade a utopia da paz mundial. E nós afirmamos agora que a felicidade coletiva da população mundial ocorrerá se a humanidade for bem-sucedida na construção de um mundo melhor, que acontecerá em todos os quadrantes da Terra quando se tornar realidade todas as utopias planetárias, como a de tornar realidade a utopia da paz mundial, para acabar com as guerras no mundo e, sobretudo, evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial. A felicidade
coletiva se tornará realidade em todos os quadrantes do planeta, se a utopia da democracia plena em todos os países do mundo se tornar realidade. Para eliminar ditaduras e falsas democracias, que é o que existe largamente em nosso planeta. A felicidade coletiva também será alcançada se a utopia da prevalência dos valores da civilização em todo o mundo prevalecer. Se houver a prevalência dos valores da civilização em todo o mundo, para eliminar a barbárie hoje dominante. A felicidade coletiva também se imporá no mundo se a utopia do socialismo democrático em todos os países do mundo existir para substituir o capitalismo selvagem dominante no mundo. A utopia do estado de bem-estar social em todos os países do mundo existir para eliminar as crescentes desigualdades econômicas e sociais globais. A felicidade coletiva prevalecerá no mundo se houver a utopia do uso racional dos recursos da natureza no mundo se tornar realidade para acabar com sua devastação. A felicidade coletiva prevalecerá no mundo se a utopia do fim do caos econômico e social global, com o planejamento econômico em cada país e mundialmente, se tornar realidade. A felicidade coletiva prevalecerá no mundo se a utopia da construção de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo para evitar a existência de cidades crescentemente degradadas na grande maioria dos países do mundo se tornar realidade. A felicidade coletiva prevalecerá também no mundo se a utopia da utilização da ciência e da tecnologia exclusivamente para o bem da humanidade, para evitar seu uso maléfico, se tornar realidade. Da mesma forma, a felicidade coletiva prevalecerá no mundo se a utopia da conquista da imortalidade para os seres humanos, para vencer a inevitabilidade da morte, se tornar realidade. E a felicidade coletiva prevalecerá no mundo se a utopia da conquista da sobrevivência da humanidade, diante das ameaças à sua extinção, provocadas pelos seres humanos e pelas forças da natureza existentes no planeta Terra e vindas do espaço, para evitar sua extinção, se tornar realidade. Então, meus amigos, a felicidade coletiva em todos os quadrantes da Terra só ocorrerá na medida em que as 11 utopias que nós destacamos anteriormente, nas nossas apresentações, elas se tornarem realidades. De modo que gostaria de, antes de finalizar, de fazer referência aos textos que nós utilizamos como base para a nossa apresentação. O primeiro deles, de nossa autoria, Como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor. E isto pode ser obtido no site do academia.edu. Um outro texto de nossa autoria, Como conquistar a felicidade. Isso está disponível no site do slideshare.net. Também consultamos a obra de Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade, que foi publicada pela editora Nova Fronteira, do Rio de Janeiro, em 2015. E um outro texto de nossa autoria, A Conquista da Felicidade, segundo grandes autores, que foi uma pesquisa aprofundada que nós fizemos sobre o que cada grandes pensadores pensavam a respeito da felicidade. Nós
colocamos essa abordagem, essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, neste texto, A Conquista da Felicidade, segundo grandes pensadores, que foi publicada no site do linkedin.com. Portanto, meus amigos, com isso nós concluímos a abordagem desta série, que eu considero das mais importantes, que se trata da utopia, das utopias planetárias, que nós entendemos que elas são importantes, que elas deixem de se tornar utopias e se tornem realidades, porque o futuro da humanidade depende do sucesso que seja alcançado na transformação dessas utopias em fatos concretos, reais, e que todos usufruam das benesses resultantes da transformação dessas utopias em realidade. Portanto, meus amigos, com isso nós concluímos esta série de apresentações sobre as utopias planetárias. Eu recomendo, se desejarem, assistirem os nossos vídeos, em que nós abordamos todas essas temáticas que há pouco nós falamos e que consideramos como fundamentais, que essas utopias, que são consideradas inalcançáveis hoje por muitos pensadores, inclusive, se tornem realidade. Então, espero que nossas apresentações, esta e as anteriores, tenham sido convincentes, e informo também que pretendemos, com base nos textos que nós trabalhamos, que nós produzimos para realizar essas apresentações, nós pretendemos transformá-los em um livro que, oportunamente, vocês todos serão convidados a ter acesso a eles. Então, um grande abraço para todos e até a próxima oportunidade.